Boa noite, amigos queridos. Bem-vindos a esse espaço virtual de aprendizado, de estudo, de reflexão. Que todos possam elevar o pensamento até Jesus e rogar a sua companhia, rogar a sua paz, a sua calma e a sua tranquilidade. A Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade costuma, às quartas-feiras, pautar as reflexões doutrinárias no Evangelho segundo o Espiritismo. E na sequência de hoje, refletiremos então, a partir do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item que chama motivo de resignação. Lá no Evangelho, nós já temos no início desse item informações bem importantes. Diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio de cura. Bom, cabe nos perguntar, de que cura fala o Evangelho? Quem são os aflitos? E será que todos os aflitos são bem-aventurados? Qual seria a nossa postura, então, frente às aflições, para sermos considerados bem-aventurados? Quando nós buscamos o significado de bem-aventurados, podemos traduzi-lo para alguém muito feliz, alguém que já sente a felicidade relativa. Nós sabemos que todos nós renascemos na Terra para evoluir, para vencer a nós mesmos, para acumular virtudes. Essa nossa passagem aqui na Terra é como se nós estivéssemos matriculados numa escola, onde nós temos oportunidade de passar por situações de treino para sairmos da ignorância, da barbárie, irmos evoluindo até chegar à angelitude. E justamente por isto, o nosso caminho ele é pontilhado com algumas dificuldades. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina ainda que quando nós sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência, em alguma ação anterior. Nesses casos, como podemos ver então, nós temos que atribuir a aflição a nós mesmos. E aí cabe refletir, de que ponto de vista nós estamos construindo a nossa história nesta encarnação? Estamos pautando a nossa caminhada ainda muito focada no materialismo, no mundo material, ou já conseguimos visualizar ou nos esforçar para sairmos desse ponto de vista para um ponto de vista espiritual? Quando na nossa trajetória conseguimos fazer esse movimento, vamos descobrindo que de um ponto de vista espiritual, nós já conseguimos aprender a expressar gratidão pela dor, por entender que a dor não é castigo, mas sim oportunidade. E conseguimos entender também que a calma e a resignação precisam ser construídas porque são elementos fundamentais e úteis à nossa saúde física e emocional. E que a resignação, ela é construída a partir do exercício constante da paciência, nos momentos em que a aflição nos atinge. Então, o objetivo da nossa reflexão é entendermos um pouquinho que temos necessidade de aprender a suportar serenamente as aflições, para então alcançar aquela resignação que nos ajuda a praticar o bem sempre e nesse contexto evitar o mal. E que isso é um caminho de elevação e de iluminação. E se olharmos à nossa volta, se refletirmos um pouco, vamos ver que nem todos os aflitos são bem-aventurados. Nem todos de nós conseguimos olhar para as aflições como uma oportunidade de aprendizado.
Para fazer esse movimento, precisamos empreender um esforço muito grande. Precisamos desenvolver a vontade de aprender. Aqueles que ainda não se esforçam para entender as lições têm grande dificuldade, então, de extrair delas alguma lição ou as lições necessárias para seguir adiante, para crescer, para ser feliz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos ensina que as nossas faltas configuram dívidas a saldar com a lei divina e que cada nova falta aumenta a nossa dívida. E a falta configura uma carência de submissão às leis de Deus. E se as aflições nascem das nossas escolhas, dos nossos pontos de vista equivocados, e entendemos que esta encarnação é apenas uma experiência, nós podemos buscar a origem das nossas aflições nessa existência, se conseguirmos localizá-la assim, e se não conseguirmos localizá-la nesta existência, podemos colocá-la assim, na sua origem numa existência anterior. E como nós sabemos que estamos diante de uma aflição? Como nós sabemos que estamos diante de uma dificuldade que nos encaminharia a algum ensinamento? A lei divina está inscrita na nossa consciência. E se a falta configura uma carência de submissão à lei de Deus, a consciência é para nós uma sentinela vigilante, que nos aponta, que nos acusa, que nos dá um sinal, quando estamos diante de uma aflição e que temos nela uma oportunidade de aprender. Nós temos, durante a nossa caminhada, durante a nossa andança aqui na Terra, inúmeros desafios. Nós podemos sempre buscar em Jesus a força interior para entender essas aflições e as lições que elas querem nos ensinar. A aflição, segundo o próprio Mestre, é um recurso pedagógico para o nosso crescimento. Mas em quais momentos da vida, então, nós nos vimos, nos enxergamos, nós nos deparamos com situações difíceis? Se pararmos para refletir, nós não precisamos buscá-las distante de nós. Nos nossos relacionamentos familiares temos momentos bem desafiadores e muitos deles configuram para nós momentos de aflição. No nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais todas, vamos ver momentos aflitivos, momentos que nos desassossegam, que nos desacomodam. Mas e se olharmos para dentro de nós? Será que não vamos encontrar dentro de nós também algumas situações aflitivas? Algumas situações que não contamos para ninguém, que não exteriorizamos, mas que nos tiram do chão, que nos incomodam ainda, que mexem conosco? E que, se formos olhar, também é a nossa consciência que nos chama para alguma reflexão, para algum olhar diferente sobre alguma situação. Quando nós já conseguimos olhar para essas situações com uma certa razão, com bom senso, conseguimos pensar sobre elas, conseguimos fazer um esforço para entendê-las, mesmo que elas se repitam, e elas vão se repetir, porque nós estamos no caminho, nós estamos andando, não sozinhos com os outros, e por isso esse mundo é uma escola de troca, onde um ensina ao outro. Alguns ensinam com bons exemplos, alguns ensinam com bons conselhos, outros nos ensinam justamente com um comportamento equivocado. E talvez esse comportamento equivocado é o lugar onde mais nós temos oportunidade de aprender. É o espaço que mais nos fornece elementos de crescimento. Mas se já estamos felizes, se já não reclamamos tanto e vamos construindo o entendimento de que somos por isso bem-aventurados, nós não podemos também pensar que fazer um esforço para ser bem-aventurado vai nos livrar das aflições. Os bem-aventurados também passam por aflições ainda, porque estão aqui justamente para aprender. O segredo, então, seria buscar o equilíbrio para enfrentar os momentos de aflição. Equilíbrio do quê? Equilíbrio da emoção, equilíbrio do sentimento. E despertar a vontade de refletir sobre a própria lição que aquela aflição tem a nos ensinar, como falamos antes.
e onde vamos encontrar elementos para fazer esse movimento. Nós temos uma força interior incrível que nos sustenta, mas nós só percebemos ela quando também paramos para refletir sobre ela. Quando aceitamos que temos sim a centelha divina dentro de nós e que essa centelha produz uma força interior muito grande que pode nos sustentar. Então podemos começar evitando vibrações de desânimo, podemos evitar dar tanta importância para a tristeza, podemos fazer um treino de não mais nos revoltarmos com aquelas situações que fogem da nossa possibilidade de resolver ou de interferir. Nós podemos não abandonar um objetivo de viver, não abandonar a oportunidade de viver, compreender o momento pelo qual estamos passando, não nos voltarmos contra os obstáculos, porque isso configura rebeldia, e a rebeldia não é um atributo de quem é bem-aventurado, ou de quem está no caminho de construir-se bem-aventurado. Se ainda nos inconformamos, nos acomodamos, corremos o risco de que o desespero tome conta e nos transforme em enfermos, necessitados então de socorro. Somos então aflitos inconformados. Se nós nos apressamos demais, se queremos aprender a cultivar a paciência, mas não nos esforçamos para entender a própria paciência, olhando para aqueles desafios que são colocados para nós durante a vida, somos aflitos, inquietos e transtornados. A paciência ela é uma conquista. Ela não está escrita em nenhum livro didático e não há um passo a passo para a aquisição dela. Ela é um treino constante. E para que nós para nós conseguirmos aprender a ter paciência, nós precisamos enfrentar situações onde somos testados para tal. E a aflição própria, essa aflição interior, ela tem um espaço bem importante nessa caminhada, porque é a partir do nosso interior que vamos localizar virtudes, as nossas potencialidades que precisamos qualificar, as nossas dificuldades que precisamos olhar com carinho, com respeito e nos propor a transformá-las. Nós podemos fazer um exercício bem didático e aprender a suportar pequenas aflições, para nos prepararmos para enfrentar as grandes aflições. O mundo vive hoje uma grande aflição coletiva, que é essa pandemia, que está colocada para nós também como oportunidade de aprendizado. Mas nós vemos muitos suportando esse momento com uma certa tranquilidade, com resignação. Outros muito aflitos, ainda reclamando, entrando em pânico, quase se desesperando. Então, esse treino de enfrentar pequenas aflições no dia a dia, no nosso lar, no convívio com os mais próximos, vai nos qualificando, vai nos fortalecendo, vai nos encorajando para vivermos melhor quando essas grandes aflições nos chegam. E esse é só um exemplo, outras tantas grandes aflições já passamos e vamos passar por tantas ainda, porque o mundo caminha junto também. Nós não estamos sozinhos nesse movimento. Nós somos responsáveis pela nossa melhora, pela nossa história, pela nossa evolução, mas interagimos o tempo todo com diversos irmãos. E a grande família universal interage. Então há situações de dificuldade bem próxima a nós que vão nos oportunizando o aprendizado de retirar lições desses momentos aflitivos e vão nos tornando mais fortes para os enfrentamentos de aflições maiores. Então, bem-aventurados, que é a lição que o Evangelho nos chama e que Jesus nos ensina, são os aflitos, mas aflitos desde que não convertam a dor, em azedume contra o mundo e contra Deus. Então esse é um item bem interessante de se refletir e de considerar. Se diante de uma aflição ainda julgamos que a culpa é do outro, se ainda colocamos
a conta do mundo, da situação, do que está acontecendo, ou se ainda perguntamos para Deus por que eu, ou se ainda consideramos que Deus é injusto conosco, nós não estamos nos treinando para ser bem-aventurados. Nós ainda estamos naquele grupo de aflitos que reclamam, que se inquietam demais. Então, essa aflição, ela vai nos transformar, sim, em revoltados, em desesperados. E aí não estamos aprendendo. O caminho é receber a aflição com dignidade, como instrumento de perfeição. E para conseguirmos fazer esse movimento, podemos nos desacomodar um pouquinho e focar na construção do bem. E essa construção do bem também considerando ações pequenas, olhando primeiro para a nossa família, respeitando quem está conosco, quem vive conosco, entendendo as dificuldades, acolhendo as dificuldades e ajudando pelo exemplo. E nessa situação é bem importante aprendermos a falar, aprendermos a nos comunicar de forma não violenta, aprendermos a escutar, a usar o silêncio para acolher o outro, para entender o seu problema. E talvez a aflição do outro seja também a nossa aflição. E só não estamos conseguindo nos comunicar para um ajudar o outro. Talvez a nossa aflição seja menor que a do outro que convive conosco. E se pararmos um pouquinho, se serenarmos e olharmos ele, vamos entender que podemos ajudar, podemos exemplificar, podemos convidá-lo à prece, à oração. E um dos movimentos também bem importantes nessa construção é sempre refletir, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a aplicabilidade das lições das bem-aventuranças, então, na nossa vida. Retirar desse livro tão importante para nós os elementos que vão nos dar condições de melhorar a nossa vida. Para que nos serve esse estudo das bem-aventuranças? Na prática da nossa vivência em família, no trabalho. E aí precisamos também nos perguntar se de fato eu quero ser bem-aventurado. Essa é uma pergunta bem importante que nós devemos nos fazer. Eu realmente quero ser bem-aventurado, já nessa experiência, já nessa encarnação? Ou eu ainda estou deixando para amanhã e estou considerando que serei bem-aventurado na vida futura? As alegrias da vida futura vão ser sim de acordo com aquilo que eu construí durante a minha caminhada. Então eu já tenho uma perspectiva de como será depois, dependendo de como eu encaminho as questões com a minha família, comigo mesmo, com aqueles com os quais eu me relaciono, dependendo do ponto de vista que eu vivo, eu vou sentir a alegria depois. Mas eu posso ser bem-aventurado ainda nessa experiência. Se a cada movimento difícil que eu enfrento, eu vou enfrentando de forma melhorada, eu vou enfrentando com mais paciência, eu já aprendi a me resignar, eu vou construindo essa possibilidade, essa perspectiva de ser bem-aventurado já aqui. E aí eu posso me perguntar se eu ainda dou muito valor à lamentação, se eu ainda acho que sou vítima de histórias, sou vítima de situações, sou vítima do outro, se eu ainda coloco muito a culpa no outro, ou se eu já sei parar um pouquinho, fazer silêncio interior e me perguntar como eu agi nessa situação, como eu agi frente a essa situação, e se ela me incomoda agora, como eu devo ter feito lá atrás, antes, nessa experiência ou em outras, para que eu esteja novamente frente a uma situação difícil e precise resolvê-la. Desenvolver virtudes, então, como a paciência, que nos leva à resignação, é muito importante. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, nos diz que a resignação é uma atitude que apenas os bravos conseguem adotar. O resignado não é um covarde, mas alguém que compreende a finalidade da existência terrena. Bravos, porque se constituem sujeitos que fazem um esforço diário
para construir a resignação. Bravo porque empreende vontade para conseguir melhorar. Não é covarde porque ele não se retira de uma situação, ele não se retira, não se recolhe para o seu interior para fugir da situação. Mas ele começa a compreender que ele precisa olhar para aquela situação e entender a lição que ela oferece, porque ele entende a finalidade da existência terrena, que é aprender, que é construir aprendizado, que é se movimentar dentro desse contexto de mundo, que é o melhor mundo onde ele está nesse momento, é o melhor lugar para ele desenvolver as virtudes necessárias. Então, o aflito, que já se conta na condição de aprendiz da bem-aventurança, ele se desassossega sim com as injustiças. Ele não é pacífico frente às injustiças de qualquer ordem, mas ele já não se revolta mais com a injustiça. Ele compreende que o outro age assim porque só sabe agir assim, mas serve de elemento para que ele reflita sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. O aflito que já está no exercício de se tornar bem-aventurado tem fé no futuro. Ele crê sim na imortalidade da alma e na justiça divina. E porque crê na imortalidade da alma, entende que ele tem todos os dias uma oportunidade de fazer melhor. E se ele crê na justiça divina, ele sabe que a cada ato seu tem uma consequência. E que todas as consequências que ele sente agora são sim fruto de um ato passado. Ele aproveita então todas essas ocasiões aflitivas para provar a sua fé, para testar a sua submissão à lei divina, para compreendê-la melhor, e se sente encorajado para enfrentar as situações que vão surgindo no dia a dia a partir dessa submissão à lei de Deus. Ele se entende filho de Deus e que Deus, como Criador, soberanamente bom e justo, causa primária de todas as coisas, que a sua justiça está também colocada para todos e para todas as situações. Então é justo seu sofrimento, é justa essa aflição. Porém, de forma ativa, se encoraja, desenvolve a perseverança, a empatia, a paciência, a resiliência e a resignação nesses entendimentos e enfrentamentos e vai seguindo adiante mais encorajado após cada experiência. Os bem-aventurados já descobriram em si as potências divinas. Como a reflexão trouxe lá no início, a centelha divina nos move, mas nós precisamos descobrir as potências divinas que temos a partir dela e movimentá-las a nosso favor. E isso nós conseguimos através da autoeducação. A autoeducação que nos leva ao aperfeiçoamento do campo íntimo, a partir do autoconhecimento, a partir do olhar sobre nós, entendendo que temos potencialidades, que temos dificuldades, que temos fragilidades, mas que todas essas situações, essas condições podem ser olhadas com lógica, com razão e podem ser mudadas. Se algo nos incomoda, bom, vamos ver qual é a virtude que nos falta para enfrentar aquela situação com resignação e tirar delas lições que nos servem para o dia a dia. A autoeducação nos leva ao aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Nós vamos purificando os nossos sentimentos, vamos aprendendo a tocar o coração do outro com o nosso coração, porque vamos aprendendo a viver com mais amorosidade. E todas as nossas obras se tornam boas, porque já não cabe mais revolta, já não cabe mais vitimização, já não cabe mais reclamação. O que cabe é uma atitude ativa, de intensidade cada vez maior no caminho do aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, na nossa autoeducação. E quando nós conseguimos aprender a nos resignar, nós aprendemos a experimentar cada situação sem a intenção de mudá-la. Isso a autoeducação nos leva. A nossa primeira
expectativa, quando ainda não estamos nesse caminho, é de querer mudar a situação que está fora de nós. E a autoeducação nos ensina, então, que nós podemos, na verdade, tirar a lição sem a intenção de mudar a situação, porque não cabe para nós, tem outros sujeitos envolvidos, tem outras vontades, tem outros entendimentos. Então, vemos que os nossos sentimentos são os importantes e que nós podemos olhar para a situação sem nos deixar envolver com ela. E continuamos fazendo boas ações, continuamos com boas obras, que é esse o caminho da nossa construção, da nossa melhora moral, da nossa melhora íntima. Já alguns elementos ainda atrasam esse nosso processo de autoeducação e que precisamos olhar também, que são o comodismo, pode ser a preguiça, a procrastinação, são alguns elementos que impedem que nós acendamos a nossa luz interior. E eles também são um empecilho para que nós construamos a alegria de viver. A alegria de viver na simplicidade como Jesus vivia e como Jesus ensinou. A alegria que ele trazia, o ensinamento dele todo, é baseado numa simplicidade de viver. Jesus não exigia grandes transformações. Jesus só pedia que nós nos amássemos, que amássemos os outros, que amássemos a Deus acima de tudo e que nos esforçássemos, considerando sim que tínhamos lá dentro a força necessária para fazer melhor. E ele nos ensinou a sempre olharmos os erros como oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Então, fazer brilhar a nossa luz interna é acender essa luz na luz do Cristo e assim abrir espaço também para auxílio dos benfeitores, que são aqueles amigos espirituais que estão dispostos a nos ajudar. E no momento que nós fazemos esse movimento, nos colocando dispostos a receber essa ajuda, eles estão sempre atentos e nos auxiliam. Fazer brilhar a nossa luz interna é o caminho da autoeducação, é o caminho para nos tornarmos resignados, para compreendermos que o que acontece no mundo tem uma razão de ser, mas que nós podemos ajudar a melhorar essas situações todas, melhorando o nosso mundo íntimo, pacificando o nosso coração, exemplificando para aqueles que vivem próximos de nós, tornando-os mais leves, pacificados também. E nós podemos sair do nosso lugar, nos desacomodar um pouquinho e auxiliar a recuperar o ânimo daqueles que estão caídos, não intensificando aquilo que não está bem, mas trazendo situações melhores, encorajando, orando por eles, entendendo que todos aqueles que ainda fazem errado ou diferente ainda fazem porque estão equivocados e que um dia também aprenderão e estarão conosco na caminhada. E talvez lembrarão do nosso exemplo e se fortalecerão nele. Não precisamos nunca ajudar esperando o retorno, mas sabemos que esse retorno virá um dia, porque estamos todos a caminho. E por que é que nós ainda precisamos viver essas experiências difíceis? Porque viver experiências facilitam o nosso aprendizado. Quando nós ouvimos aconselhamentos, quando nós lemos, nós aprendemos um tanto daquilo que precisamos aprender, mas de fato, considerando a educação, cada experiência vivenciada, ela facilita a interiorização da lição, do conhecimento. Então, ver exemplos nos auxilia muito, mas vivenciar a situação marca o próprio aprendizado necessário a ser adquirido naquela experiência. Por isso que aqui na Terra ainda temos oportunidades de vivenciar situações difíceis. E bem-aventurados os que conseguem olhar para essas experiências e retirar delas as lições necessárias. Lições para si e que vão, da mesma forma, servindo de lições para os outros, que vão olhar o nosso exemplo de transformação. Então podemos já nos considerar bem-aventurados aqui na Terra,
quando fazemos esse movimento de desenvolver a resignação e olhar para essas experiências como oportunidades. Mas nós podemos nos perguntar: quando é que nós vamos começar a fazer esse movimento, se ainda não o fazemos? Nós, nessa experiência de quarentena, de isolamento, nós ouvimos tantas mensagens, nós lemos tantas coisas boas, nós recebemos tantos convites para sairmos do lugar comum, para nos desassossegarmos, para melhorarmos, para enxergar o que está acontecendo, para tirar lições. Mas, de fato, nós já paramos para refletir o que queremos destas lições? Vamos esperar a quarentena passar? Vamos esperar a rotina voltar ao normal, como muitos dizem, para daí entender as lições? Será que não vamos voltar à nossa rotina comum e olharmos para trás um dia e enxergar que desperdiçamos esse tempo? O momento, então, de recomeçar, de mudar, de fazer melhor, de transformar, é sempre o momento agora, é o hoje. Então, cada dia oferece experiências para serem aprendidas. E cada dia é o momento de recomeçar. Não é depois que termina a aflição, é durante a aflição. Podemos fazer, então, esse movimento aproveitando esse momento aflitivo, nos perguntando até que ponto eu estou resignado, como é que eu estou vendo essa situação. E perguntando como está o nosso medo em relação a isso tudo. O medo excessivo, ele nos atrapalha muito. Ele baixa a nossa frequência, ele nos torna desequilibrados, ele afeta a nossa saúde. Então, vamos considerar o medo, vamos refletir sobre ele. E vamos buscar força justamente na força do Cristo, na luz que ele nos propõe, no caminho que ele nos ensina. O pensamento equilibrado produz saúde, e nós vamos construir um pensamento equilibrado justamente entendendo as lições do Evangelho, buscando a leitura do Evangelho, assistindo palestras, sim, que essa quarentena, esse isolamento nos proporcionou tantos momentos de reflexão a partir de tantos expositores que se desacomodaram, que passaram a usar a tecnologia para fazer exposições, para trazer a sua mensagem, para trazer a mensagem do Cristo. E fazer esse movimento de acolher essas mensagens boas nos ajuda a produzir um pensamento equilibrado para esse momento. E vamos diminuindo o nosso medo, que é natural, que nos protege, mas que não pode ser excessivo. E precisamos sim olhar para a nossa família com bastante cuidado, para as nossas crianças e os nossos adolescentes, para que eles também retirem desse momento as lições que são capazes de capturar, de retirar, mas que sejam protegidos, tanto considerando a saúde do corpo quanto a saúde da emoção também. Precisam ser cuidados e acolhidos. E um dos momentos bem especiais que nós temos e que a doutrina espírita sempre nos convida a refletir e a fazer desse momento um momento especial de aprendizado, de estudo, é o Evangelho no Lar, que é essa reunião semanal onde nos reunimos em torno das lições do Evangelho, por 20 minutos, com uma prece inicial simples do coração, que convida a todos a se reunirem em pensamento para aprender a lição do dia. Podemos colocar a nossa água para que seja magnetizada pelos benfeitores e nos propor também a fazer vibração pelos outros e, nesse momento, de forma especial, uma vibração pela paz no mundo, pela saúde de todos nesse momento. E vamos encerrando a nossa reflexão, então, convidando a todos a, de fato, entendermos que resignação não é passividade, resignação é atitude. Resignação é sair do seu lugar comum, é desacomodar-se para entender a situação e buscar sempre no Cristo a inspiração para resolver esses problemas, para aceitá-los e para aprender, para abstrair deles as lições que eles nos oferecem. De forma bem prática, podemos nos perguntar nessas situações difíceis:
Como é que Jesus faria? O que é que Jesus diria? Como Jesus agiria nesta situação? E aí vamos melhor entendendo as condições que nós temos para agir melhor, para agir bem, para nos resignarmos e fazermos dessa virtude a construtora de paz, de harmonia, de entendimento para nós. Fiquemos com essas reflexões hoje, já convidando a todos os irmãos para assistirem às reflexões das quartas-feiras seguintes, que vão continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora para o nosso passe espiritual, que é esse momento que nós convidamos a todos os irmãos para elevarem um pouquinho mais o pensamento, buscando a imagem amorosa, segura do nosso Mestre Jesus, e a partir dele, dizer a Deus da nossa imensa gratidão por estarmos aqui, nesse momento, vivendo essa experiência. Gratidão pela vida e rogando, Pai amoroso, que a Tua bênção se estenda sobre todos os lares, principalmente naqueles lares onde a dificuldade, onde a tristeza ainda se faz mais presente. Que as energias dos benfeitores amorosos possam nos envolver, nos trazendo paz, e que essa paz se estenda sobre todos os outros irmãos. Rogamos que a providência divina acolha todos aqueles que nesse momento retornam ao mundo espiritual. E também rogamos todo o amparo àqueles irmãos que reingressam na carne através da experiência reencarnatória e reiniciam a sua caminhada aqui na Terra. Que Jesus abençoe todos os dirigentes das nações, para que eles sejam fortalecidos nas decisões que precisam tomar, considerando o bem comum. Que abençoe também os dirigentes das religiões, que têm sob sua responsabilidade muitos corações. E mais uma vez agradecidos, rogamos o amparo a todas as famílias, para que nelas haja paz, haja harmonia, e para que o Evangelho de Jesus possa se estabelecer, possa ser implantado em cada lar. Que assim seja. Obrigada pela companhia de todos.